poderia ter segurado? Claro que depois é fácil falar, mas pelo menos foi identificado pelo capitão do time. Foi isso exatamente que aconteceu na reta final do jogo, né? Tínhamos que ter um pouco mais de controle, não sair atacando e dar o contragolpe para o Cruzeiro, que é um grande time, mas isso está por melhorar agora. Temos que sair a ganhar um jogo lá e, se Deus quiser, vamos trazer o título para essa grande torcida. Durante a semana inteira falou-se muito na questão do goleiro, né? No assunto Muralha, vai para o jogo, não vai, e o Reinaldo Rueda optou pelo Thiago e ele acabou falhando. Como é que foi esse encontro agora no vestiário? Vocês conversaram com ele, procuraram passar um pouquinho de tranquilidade? Infelizmente a posição do goleiro é assim, né? Os caras não podem errar, o Thiago errou, mas isso acontece, cara. Isso aí é um grande goleiro, ele tem muita qualidade, não é à toa que está no Flamengo. E como falei anteriormente, assim como eu erro um passe, erro uma cobertura num bote, ele pode errar também, é ser humano, equivoca, igual do que eu, igual do que todos que estamos no campo, e isso aí é a força do grupo para tratar de suprir esse erro e trazer o título para o Rio. Pois é, faltam quase 3 semanas para o jogo de volta, mas qual que tem que ser a atitude do Flamengo num jogo que agora o estádio vai estar todo lotado de azul, 60 mil cruzeirenses, né? E ninguém tem vantagem. Agora, quem vencer é campeão, se empatar de novo pênalti. E o que representa? A ausência do Sobis, suspenso, e a volta do Guerreiro. O Flamengo inverte também essa situação, né? Todo mundo sabe da qualidade do Paulo, o imã especial que ele tem, o poder de decisão que ele tem também. Vai ser um jogo difícil, uma grande equipe, não é à toa que chegou na final jogando bola, então a gente vai ter que procurar o jogo lá, vai tentar ganhar o jogo, e é só isso que serve pra gente, trazer o título para o Rio. Foi. Tchau. E o Cuéllar, esclarecimento importante, né? Portanto, ele já tinha falado que a decisão foi técnica e não do desgaste, mas claro que respeitou a decisão do Reinaldo Rueda de colocá-lo no banco de reservas e o Márcio Araújo de titular. E aí a informação que a gente tinha antes da partida ainda, conversando com o auxiliar técnico do Rueda, que a opção foi técnica. É com vocês. Bom, o esclarecimento então do Cuéllar, falando do microfone Fox Sports aí, né? A resposta por Ricardo Lai e aquilo que vocês já tinham falado antes do jogo também, né? O Edmundo, aliás, chamou a atenção para isso no Expediente Futebol, né? O Cuéllar fora do jogo e a oportunidade, não se sabia se era o Márcio, mas era a opção que ele tinha, né? Fica claro, né? O jogador não participou da semana toda de trabalho, de toda a armação tática que o Rueda fez para esse jogo. O Flamengo não conseguia a vitória. Acho que o determinante foi não ter o Guerreiro. O Guerreiro no jogo fez muita falta. Eu volto a falar, acho que o Flamengo foi melhor no jogo. O Flamengo, com mando de campo, com apoio da sua torcida, foi para cima, tomou iniciativa, foi melhor. E o Cruzeiro, na sua proposta mais defensiva, marcou muito, alguns jogadores abaixo. O Mano falou bem isso, né? Normal do jogo, o Flamengo tomar iniciativa. Em alguns momentos, acho do que pode, né? Mas vem um resultado numa jogada de um atleta que entra para definir o jogo. O Arrascaeta entrou pela qualidade que tem e no tempo que podia jogar, né? Porque vem com um período também de contusão, vem se recuperando. E no momento que há uma falha no jogo, acontece, foi muito bem o Cuéllar, né, na colocação, né? O garoto tem todo o apoio do grupo, é a hora da família abraçar, né? Os jogadores se unirem com o goleiro, porque isso acontece com qualquer um. Eu acho que o que motivou também um pouquinho de marcação frouxa ali do Flamengo, né, para impedir o chute do Hudson. Várias situações que ocorrem no jogo, mas o Flamengo melhor não aproveitou, não venceu. Agora o Cruzeiro tem a vantagem de jogar em casa, não tem vantagem no marcador, tem a vantagem de jogar com apoio maior da sua torcida. Tá. Bom, o Mano Menezes estava falando no microfone Fox Sports. Quem é que está à disposição agora? Goleiro do Flamengo, Thiago? Então vamos lá com o Ricardo Lai. Feliz é nele, que eu falei. A gente trabalha sempre para acertar, mas nem sempre é do jeito que a gente quer, né? Agora é levantar a cabeça pro segundo jogo. Você acha que a pressão no gol está maior do que deveria ser? O que você acha que está acontecendo nesse momento, nessa posição no Flamengo? A pressão é sempre grande, né? Que no Flamengo a gente tem sempre a responsabilidade de fazer o melhor,
e é isso aí. Ô Thiago, é claro que quando um goleiro sofre um gol, uma bola largada, você mesmo já assumiu a culpa pelo gol, mas também não faltou uma marcação, um volante apareceu para chutar livre de marcação. E aí o goleiro não consegue segurar todas as bolas. Você acha que você deveria ter espalmado o quê? Pro lado, tentado pegar lá firme, quando você assume assim a culpa pelo gol? Aonde que você assume? Aonde que você acha que falhou e faltou uma marcação no chute e depois no rebote, para que o Arrascaeta não tivesse tranquilidade para apenas empurrar pro gol? Não, ali me deu dúvida na hora se eu ia entrar de frente na bola ou fazer a queda. Na hora que eu resolvi fazer a queda ali, ela ficou um pouco curta. Aí eu soltei e o cara fez no rebote. Agora, tem também o lance importantíssimo, né, que teve a falha, mas é bom a gente... Naquele momento da defesa, te deu aquela confiança e que teve alguma relação com esse lance da falha? Não digo um excesso de confiança, mas um poder de concentração que talvez tenha faltado? Não, a gente tá confiante, dependente de fazer defesa ou não no jogo, né? Mas eu fiz a defesa ali, tava confiante. Outra bola ali também, como qualquer outra. Mas infelizmente errei ali e saiu o gol deles. Thiago, como é que tua cabeça depois do lance? Você viu o Maracanã lotado, normal, acontece também, todo mundo erra, né? Ninguém gosta de falhar, né? Mas levantei a cabeça ali na hora e tinha jogo ainda, e como tem o segundo jogo também, a gente vai buscar o título lá. Thiago, quem já te deu força e o Muralha chegou a conversar com você, já que ele passou por uma dificuldade agora e com a experiência dele, de repente ele chegou em você? O Muralha, a gente é amigo, né? A gente sempre se fala, ele sempre dá apoio independente da situação e continua sendo assim hoje. Que momento que você soube que ia jogar, hein? Ontem. Aí o Thiago falando sobre a falha, sobre o lance que também ele foi decisivo, né, na defesa, mais um personagem desse empate do Flamengo contra o Cruzeiro na primeira partida da decisão da Copa do Brasil. Maravilha. Ricardo Laia aí trazendo as informações. Central Fox, você acompanhando tudo de Flamengo e Cruzeiro. Mano Menezes volta a falar, conversando com a imprensa aí na sala de coletivo aqui do Maracanã. Vamos ouvir o Mano, técnico do Cruzeiro. O Cruzeiro tem 31 pontos, tem que somar pontos. No Brasileirão não para. E em relação ao substituto dos Sobres, você tem opções. Tem o Arrascaeta e tem o Raniel também, né? Boa noite, mano. Boa noite. É a dureza de você estar no meio de uma decisão, né? Tendo que jogar paralelamente jogos importantes. É uma dureza boa, porque muita gente gostaria de estar no nosso lugar. E é o preço que nós temos que pagar quando se chega numa decisão. Então temos que revezar alguns jogadores, aqueles que estão mais desgastados ficam por uma segunda parte no jogo em Chapecó, se coloca outros jogadores inteiros fisicamente para render bem e não deixar cair esse nível de competitividade que é necessário nos jogos desse nível. Em Belo Horizonte vai jogar Arrascaeta ou Raniel no lugar de Sobres. Continuaremos com essa pequena dúvida na posição. Mano, boa noite. Aqui, a exemplo da semifinal contra o Grêmio, um intervalo grande, são quase 3 semanas até o jogo de volta. Você vê alguma diferença no intervalo que o Cruzeiro enfrentou contra o Grêmio e agora? O time já está mais descansado, é um jogo que não precisa correr para reverter o placar. Há alguma diferença nesse resultado? Nesse intervalo, perdão? É um pouco menor, se não me engano, né? Teremos 2 semanas, então não vai deixar esfriar tanto a decisão. Eu sempre sou a favor de quarta e quarta, né? Tá tudo vivo, tá tudo inteiro, mas é assim que está determinado. Vamos nos comportar, vamos saber nos comportar, temos que saber. Acho que é normal termos alguns problemas até lá, muita coisa pode mudar dos dois lados, né? Teremos jogos que jogaremos nesse intervalo. Vamos tentar chegar com todos os jogadores à disposição, com exceção dos Sobs e daqueles que não estão inscritos na competição. Esse é o meu objetivo de preparação. Dedicados e comprometidos, só temos elogios para eles, e essa é a última volta, né, numa corrida de 52 voltas. Temos que cuidar tudo, levar na ponta do dedo para chegar bem lá e chegar com força para disputar o título com o Flamengo. Professor, boa noite. Um jogo de decisão, um jogo complicado,
E gostaria de saber... o Mano Menezes continua conversando com a imprensa aí e Diego Ribas está saindo neste momento. Vamos com imagens e ouvindo aí o Diego também. Vamos lá. Equipe bem organizada, que é a equipe do Cruzeiro. Devido ao que aconteceu no jogo, esperávamos uma vitória, mas tudo em aberto. Vamos para Belo Horizonte agora em busca da vitória. Como é que é a melhor forma de atuar em Belo Horizonte? Invertendo agora a maioria esmagadora de torcedores do Cruzeiro, né? Vão apoiar muito o time, vão incentivar, vão pressionar o Flamengo. O Flamengo tem um trunfo para a decisão, que é a volta do Guerreiro, enquanto eles perderam o artilheiro, o Rafael Sobis, né? Queria que você falasse tanto da volta da decisão do Guerreiro, como a melhor forma de atuar com o estádio todo contrário, né? Apesar que não há vantagem para ninguém. É isso, eu acho que nós temos uma forma de jogar que dificilmente sairemos muito dela, né? Nós vimos que hoje a forma de posse de bola, objetividade, né? Profundidade no jogo, velocidade, enfim, essa é a nossa forma de jogar, né? Defendendo sempre de forma compacta. Eu acredito que não sairemos muito disso, mas é claro que nosso treinador vai preparar o jogo e até lá nós teremos uma estratégia bem clara. Guerreiro. A volta do Guerreiro é sensacional, né? Eu acho que a equipe hoje fez um grande jogo, na minha opinião. Os jogadores que jogaram realmente deu conta do recado, mas a importância do Guerreiro é indiscutível. E ele voltando, nós somos ainda mais fortes. O Hever falou no final do jogo de controlar a emoção, talvez tenha faltado isso nos minutos finais. E ele até conversou com o Pará, com o Arão, para ter mais tranquilidade. Claro que naquele momento é muito difícil tomar essa decisão, mas... essa tranquilidade talvez poderia garantir uma vitória hoje contra a equipe do Cruzeiro? Tem algum lance em especial que você me deu um exemplo de onde faltou tranquilidade e nós deixamos a emoção falar mais alto? Foi o Hever que falou sobre faltou controlar a emoção, né? Porque é um time traiçoeiro, então é uma manifestação não minha, mas do capitão do time, né? Por isso que eu estou questionando sobre isso. Bom, eu acredito que, como eu disse, nós fizemos um grande jogo, obviamente, e nós conversamos depois do jogo, inclusive o Hever foi um dos que elogiou a postura da equipe, então sem dúvida nenhuma que nós estamos juntos e eu acho que a minha análise ela é positiva. Você é um dos mais experientes desse grupo, o Thiago ainda é um garoto, ele acabou de conversar com a gente aqui, assumindo a falha, dizendo que o erro acontece. Nesse momento, que tipo de apoio é possível dar ao Thiago? E mais, queria que você falasse sobre toda essa questão que envolve o gol do Flamengo, se na tua opinião tem pressão demais, se está acima do que é o normal. Como é que você enxerga esse momento que tanto se discute Muralha ou Thiago no gol do Flamengo? Eu, em relação ao Thiago, o que eu vou recordar do jogo dele de hoje foi aquela defesa magistral que ele fez. Se nós somássemos o gol naquele momento, o jogo teria sido diferente. E ele fez realmente uma defesa sensacional. É essa a recordação que eu vou guardar do jogo dele de hoje. Nós estamos juntos, independente de qualquer situação. É um grande goleiro, nós temos total confiança nele e, como eu disse, está tudo em aberto. Foi um jogo difícil. No geral, acredito que o balanço é positivo pelo que nós apresentamos, né, de forma convincente, e nós temos confiança. Eu não sei quem vai jogar o próximo jogo, mas o Thiago tem total confiança da equipe. Primeiro jogo hoje, dia 7, segundo jogo só daqui a 20 dias. Na sua opinião, o que é melhor fazer assim para conseguir, né, no meio aí ter o Campeonato Brasileiro, manter o foco e até às vezes algum ajuste que é preciso ser feito com esse espaço tão grande entre um final e outro? Na verdade não temos muito tempo, né, para descansar. Vem o Campeonato Brasileiro, que nós queremos subir, né, na tabela, na Sul-Americana. Então acho que a melhor forma é viver dia a dia, jogo a jogo, né. Temos um elenco grande que permite às vezes revezar, mas agora é pausa na Copa do Brasil, esperar realmente e fazer o nosso melhor nesses próximos jogos, e vai chegar o momento de voltar a pensar no Cruzeiro e preparar o jogo. Diego, por mais que você tenha falado que fica a imagem da defesaça do Thiago, assim, mas que tipo de manifestação o grupo que é tão unido chegou junto ao garoto, principalmente por ser jovem, assim, você é um dos líderes, que tipo de força que vocês deram dentro do vestiário para o Thiago? Não, transmitimos exatamente isso aí que eu te falei para ele, né? Exatamente isso, em relação ao que ele fez de positivo, e que estamos juntos, independente de qualquer situação. Foi uma mensagem clara, e que foi
todos os jogadores pensaram da mesma forma, então eu acho que não tem mais nada o que falar em relação a isso. Valeu? Tá aí, portanto, o Diego, a gente vai ver se o Hever vai chegar aqui para dar entrevista. O Hever falou no campo, mas aí houve uma discordância, né, entre o capitão do time, o Diego, um dos líderes, né, são avaliações bastante pessoais e por isso o questionamento, porque o Hever disse que faltou esse controle, né, da emoção, que o time poderia ter tido mais tranquilidade naquele instante. Ele falou com o Pará, falou com o Arão também, e o Diego discordou, é uma opinião bastante pessoal, mas importante esse questionamento. E daqui a pouco a gente volta. O Hever falou no campo conosco e ele não parou aqui na zona mista para dar entrevista aos jornalistas, pessoal. Maravilha, o capitão Hever então já saiu do vestiário, foi embora, não tem condições de voltar a conversar com ele, mas já tinha dado a declaração dele logo depois do jogo, né? Esse embate, entre aspas, do Lai com o Diego, é bom quando a inteligência aparece na nossa cara, assim, dos dois lados, né? Porque o Diego fez uma pergunta inteligente para ele. Você tem algum lance especificamente? Não. Quem tá falando sobre isso foi o seu capitão. Isso. Perfeito. O Diego foi sutil, o Diego. Não foi uma coisa num tom agressivo também, longe disso. Em qualquer entrevista você pode fazer uma pergunta, com educação a gente conversa. Claro. Duas pessoas inteligentes sempre vão se acertar. O Diego tocou num ponto importante ali sobre a questão tocou muito no Thiago, mas acho que tem uma questão que é anterior a ela. O Thiago ou o Muralha não tem jeito. Ou vai ser o Thiago ou vai ser o Muralha. São os dois. Já falei o que eu penso, acho que tem que ser o Thiago agora, porque você não vai tirar a confiança do goleiro que você deu confiança. Você já tirou a confiança do Muralha. Então, a torcida também já tirou a confiança do Muralha. Então deixa agora o Thiago jogar até o fim. O ponto para mim é que o Flamengo continua com o Rueda. Embora o Flamengo tivesse parado de sofrer gol, sofreu um gol com o time reserva contra o Paraná, numa falha do Muralha, e sofreu um gol hoje, né, numa falha do Thiago. São os dois gols em falha dos goleiros reservas com o Rueda. Mas tem duas características muito semelhantes do Flamengo do Rueda para o Flamengo do Zé Ricardo. Primeiro, continua tendo excesso de cruzamentos. O Zé Ricardo era criticadíssimo porque era cruzamento demais. O recorde de cruzamentos na Copa do Brasil foram 28 contra o Santos. Hoje foram 33. Mais do que o jogo contra o Santos. Então o Flamengo continua rodando, roda, não tem espaço, levanta a bola na área. É um recurso, o time criou oportunidades, o Flamengo finalizou 14 vezes, 7 no alvo. Então não é porque cruzou a bola na área que é um problema nesse caso. Finalizou, podia ganhar o jogo. Aliás, busca isso também com o Berril pelo lado direito. Agora, como acontecia com o Zé Ricardo, e aconteceu hoje, o Flamengo joga melhor e não vence. Esse é um problema crônico do Flamengo neste ano. O Flamengo jogou melhor na Libertadores contra o Atlético Paranaense e não ganhou. O Flamengo jogou melhor contra a Universidade Católica em Santiago e perdeu. O Flamengo jogou melhor contra o São Lourenço, aqui ganhou. Lá até foi o jogo que foi pior. O Flamengo jogou melhor contra o Santos e empatou e perdeu, enfim. Desculpa. Contra o Corinthians empatou. Vamos concluir, vamos falar e também do que disse o Mano Menezes. Perfeito. Acho que o Bertozzi está chamando. Quem é que está saindo aí? Diego Bertozzi. Não, Hudson. Principalmente pela pressão que o Flamengo impôs. Acho que o nosso time poderia ter jogado um pouco mais, poderia ter criado um pouco mais de chance. E apesar do gol deles ter sido irregular, acho que o empate foi um bom resultado sim para levar para Minas. Você acha que aquele momento foi falha também do goleiro do Flamengo ali no teu chute? Cara, o estádio tá cheio e é uma bola, querendo ou não, uma bola rasteira que ela vem pingando. Só quem tá ali dentro sabe a dificuldade que é. E claro que tem um nervosismo também, eu não vou entrar no mérito do goleiro porque eu não sou goleiro. Eu não saberia defender uma bola daquela. Então, mas feliz porque o Arrasca estava bem posicionado para receber o rebote e para poder fazer o gol. A gente viu a torcida comemorar muito agora no final, você falou de 1-1, mas qual o tamanho e a importância desse resultado, mesmo sendo empate, numa decisão que não tem critério de gol fora de casa, enfim, mas 1-1 na casa do adversário? Porque vamos jogar em Minas, né? Com a força da torcida, como o Mano falou no vestiário. O estádio vai estar de outra cor, vai estar azul. E isso, querendo ou não, vai empurrar mais a gente, com certeza. E a gente joga por uma vitória simples perante a nossa torcida, que eu acho que por isso que é um bom resultado. Pessoal, na saída de campo você disse que o Cruzeiro fez uma boa partida, mas não tinha sido o melhor futebol de vocês. O que você acha que precisa corrigir, acrescentar para o Cruzeiro tentar o título aí da Copa do Brasil? É melhor porque a gente poderia ter jogado mais, poderia ter criado mais, poderia ter segurado a bola mais na frente. Mas soubemos também segurar a pressão do Flamengo e buscar o empate no finalzinho. Acho que o resultado em si, pelo contexto geral do jogo, foi bom.
Percebe que o Cruzeiro rende mais no segundo tempo nessa Copa do Brasil? Está sendo uma marca